Olá, pessoal. Professora Regiane Félix, novamente aqui com vocês. O conteúdo da aula de hoje é a continuidade das aulas anteriores. Então, a gente está falando sobre o continente americano com ênfase na América do Norte. Mas, como eu falei nas outras aulas, não adianta a gente só falar da América do Norte sem ter noção da riqueza também da América do Sul e da América Central. Então, em alguns momentos, nós vamos falar do continente americano, com suas 3 partes. Em outros momentos, a gente vai citar mais a América do Norte. Esse conteúdo aqui é mais para enriquecer o que vocês já estão estudando no livro didático, tá bom? Então, na última aula, eu falei para vocês que a gente ia continuar, a partir de agora, a falar sobre a hidrografia. Uma parte que é fundamental para a existência humana. A gente precisa cuidar dos nossos rios. A gente precisa zelar pelos nossos rios, tá? Nessa imagem aqui, a gente tem os principais rios de toda a América, tanto na parte norte, quanto na parte central, quanto na parte sul. Então, os rios da América são influenciados pela formação do relevo do continente e pelo regime de chuvas de cada região. Os cursos dos rios estão agrupados em 4 vertentes: vertente do Ártico, vertente do Pacífico, vertente do Golfo do México e vertente do Atlântico. Isso é muito importante, guardem isso com vocês. E esses cursos dos rios estão agrupados em 4 vertentes, tá? Então, são eles que vão influenciar em toda a característica desses rios. Então, a gente tem um exemplo aqui do Mackenzie, do Missouri, São Lourenço, do Mississippi, que é muito famoso nos filmes, a gente escuta bastante, do Colorado também. Aqui na região sul a gente já tem o Amazonas, o São Francisco, o Rio Paraguai, o Rio Paraná, que está em nosso território aqui, né? Então, a gente tem o Rio Uruguai também, a tríplice fronteira aqui, quando esses 3 rios se encontram. Então, tem o Rio de La Plata também. Então, os lagos. Então, a gente também tem, além dos rios, a gente tem os lagos. Os lagos do continente americano. América do Norte. Os 5 grandes lagos. Erie, Huron, Ontário, Superior e Michigan. São os 5 principais da América do Norte. Tem também o Grande Lago Salgado, o Grande Lago do Escravo, o Grande Lago do Urso e o Lago Winnipeg. Na América Central, a gente tem esse Lago Nicarágua, Lago Manágua e Lago Olopango. As correntes marítimas e o continente americano. As correntes marítimas, elas são muito importantes e são elas que dão as características das dinâmicas climáticas, tá? Nessa imagem aqui, a gente tem a legenda com várias cores, tá? Então, a gente tem que no mapa ao lado, ele representa as correntes marítimas que atuam sobre o continente americano. Elas interferem nas dinâmicas climáticas, especialmente nas áreas litorâneas, ou seja, que estão mais próximas do mar, do oceano. O fenômeno da ressurgência que ocorre no litoral da América do Sul é um exemplo de como as correntes podem influenciar a dinâmica da vida e sobrevivência no continente. Então, são essas correntes que vão fazer a dinâmica do clima, entendeu? Então, ela vai interferir. Por quê? São essas correntes de ar, às vezes quentes, às vezes mais frias, que são determinadas pelas setas vermelhas e azuis. Então, quando essas correntes são mais quentes, elas são vermelhas. A corrente do Golfo é uma das mais famosas, que ela lança águas quentes para o oceano e quebra um pouco a questão da temperatura do clima europeu. Então, a gente tem a corrente do Golfo, que é uma corrente quente, a corrente do Japão, que é uma corrente quente, a corrente do Brasil, que é uma corrente mais quente, e tem as correntes mais frias, que é a corrente de Humboldt, tem a corrente da Califórnia, entre outros. As correntes marítimas agem diretamente na temperatura e umidade do ar
na região onde passam. Elas interferem no continente americano de variadas maneiras, através da corrente do Golfo, através da corrente do Caribe, ambas quentes, e correntes do Labrador e Califórnia, ambas frias, tá? Isso é muito importante, pessoal. Então, a corrente do Golfo, ela vai mandar águas quentes para o oceano. Então, se forma no Golfo do México e o seu efeito é importante para moderar os climas da zona temperada. Falei isso um pouquinho antes. Principalmente nas costas americanas, da América do Norte e da Europa. Lembra? Falei ainda há pouco. Reino Unido, principalmente. A corrente do Caribe, também é uma corrente quente, ela atua na América Central, que está localizada na faixa intertropical e possui climas quentes e úmidos, favorecendo o turismo o ano todo nessa região. Por isso que o Caribe é um dos lugares mais procurados do turismo. As correntes do Labrador e da Califórnia já são correntes mais frias, que provocam quedas de temperatura na costa do Pacífico, no norte do Canadá e no nordeste dos Estados Unidos, respectivamente. Só um pouquinho, gente. Então, voltando aqui essa tela, a gente precisa entender que são essas correntes que vão influenciar diretamente. Quando a gente está assistindo o telejornal na hora da previsão do tempo, acontece eles falarem assim, está vindo uma massa de ar, está vindo uma corrente mais fria, uma corrente mais quente. Então, por isso, vai ter uma queda na temperatura. Então, são essas correntes que fazem toda essa dinâmica. Então, voltando aqui, ó, olha como elas influenciam essas correntes. Ela tem a questão da legenda do mapa. Então, a gente tem a área polar, a área continental, que é o frio e temperado, a área oceânica, que é um frio e temperado, tem a parte temperada, parte mediterrânea, do semiárido, do tropical, do desértico. Então, essas áreas já existem. Só que essas correntes têm o poder de transformar as dinâmicas. Então, elas agem diretamente. Isso aqui é muito importante, gente. As correntes marítimas, elas agem diretamente na temperatura e umidade do ar, na região onde passam. Sem contar que elas também são favoráveis para o ciclo hidrológico, porque se ela propicia uma umidade do ar, o ciclo hidrológico ele vai funcionar muito mais fácil, muito mais rápido, entendeu? Então é importante a gente entender que quando vem uma corrente mais quente, ela equilibra um pouco, ela evita que seja um frio muito intenso. Então ela acaba equilibrando, interferindo de forma positiva ou negativa. Mas, por exemplo, a corrente do Labrador e da Califórnia, elas já são correntes mais frias. Ou seja, Canadá já é frio, Estados Unidos já tem a temperatura também já elevada. Então, se tem uma corrente mais fria, vai ter uma queda maior, né, de temperatura. Então, assim, isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Hidrografia é vida. Então, que seja em lago, que seja em rios, não importa. A gente tem que deixar essa vida sempre saudável. Evitar ao máximo a poluição, evitar ao máximo que esses cursos de rios sejam contaminados. Porque rio é vida. Essa água aqui é ela que vai nutrir as florestas, as matas ciliares, são aquelas matas que ficam ao redor, são elas que vão hidratar os animais que estão naquelas regiões, são elas que vão gerar energia, dependendo da localidade. Alguns casos utilizam as águas dos rios, as hidrelétricas, para gerar energia. Então, a hidrografia é muito importante. Então, aqui a gente tem os principais rios, guardem isso também, que é muito legal para vocês lembrarem sobre o continente americano, principalmente que agora a gente está falando sobre a América do Norte, foquem bastante da questão da América do Norte. Mas como nós estamos na América do Sul, por que não também focar na América do Sul, né? Então, a aula de hoje vai ficar por aqui, com essa imagem incrível dos rios que o nosso continente americano possui, os maiores, né? Os
mais influentes, os mais importantes. Então, a gente tem também os 5 grandes lagos na América do Norte. Então, a gente aqui tem a imagem, tá vendo? Desses lagos. Então, analisem o mapa com carinho, que vocês vão ver o quanto de informação que ele pode dar para vocês, tá bom? Agora, nós vamos finalizar essa aula e vamos fazer as nossas atividades e depois debater sobre um outro assunto sobre a América do Norte, tá bom? Foi um prazer estar com vocês até agora. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado fácil. E qualquer coisa, chama a Pro, tá bom? Tchau, tchau!